A expectativa no mundo hoje é para a definição de uma data para um encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Claro que na esteira de um desfecho com relação à guerra na Ucrânia. E essa possibilidade ganhou força depois da reunião na Casa Branca entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e líderes europeus com Donald Trump. Então vamos falar sobre esse assunto com o nosso analista de internacional, Américo Martins, cobertura intensa aqui da CNN Brasil, com a grande movimentação lá na Casa Branca. Américo, e aí depois dessa reunião a gente se questiona, né? Estamos próximos de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. O Volodymyr Zelensky, por exemplo, ele foi às redes sociais, elogiou a conversa com Donald Trump, mas ele pressiona por um encontro sem pré-condições com Vladimir Putin. Porque quando olhamos para o que é exigido por Putin nessas negociações, aí não tem consenso, não tem conversa. Muito longe de qualquer consenso. Carol, muito bom dia para você de novo e todo mundo que nos acompanha aqui no Novo Dia. Carol, como você disse, foram horas de uma intensa discussão diplomática com muitos líderes. O presidente Donald Trump, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, todos os principais líderes europeus, a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o chefe da OTAN, todos eles discutindo fórmulas para se chegar à paz na Ucrânia. Existem três grandes questões que acabaram sendo abordadas ontem. Em primeiro lugar, a questão territorial. A Ucrânia vai ceder territórios para a Rússia? Isso rapidamente foi deixado de lado por todos os líderes, porque eles chegaram a um consenso. Quem tem que tomar essa decisão é o presidente Volodymyr Zelensky, representando as Forças Armadas da Ucrânia e o povo ucraniano. Então, rapidamente, eles deixaram essa batata quente, que é muito importante, é crucial para a Ucrânia, deixaram no colo do Zelensky e passaram a se concentrar em outros dois aspectos. Em primeiro lugar, garantias de segurança para a Ucrânia assim que essa guerra acabar, ou quando chegarem algum tipo de cessar-fogo. Por quê? Porque a Ucrânia quer garantir que os russos não vão voltar a atacar o país caso eles cheguem num acordo diplomático, com ou sem a cessão de territórios ucranianos para os russos. E aí, uma grande preocupação, não só do Zelensky, mas dos líderes europeus, era manter o Donald Trump junto deles. Era garantir ali que os Estados Unidos teriam participação em qualquer organização que for feita para garantir a segurança da Ucrânia. Por isso a gente viu um esforço muito grande do Zelensky, que inclusive trocou o seu uniforme militar, colocou um blazer para ir falar com o Donald Trump, elogiou o Trump logo de começo, nos primeiros minutos já falou mais de 6 vezes thank you, obrigado aos americanos por terem ajudado na questão da guerra, e os líderes europeus adotaram a mesma posição, de tentar manter o Trump engajado, elogiar a posição do Trump em tentar encontrar um fim para a guerra. Por quê? Porque os europeus querem a participação dos americanos, querem que os americanos continuem muito próximos para defender não só a Ucrânia, mas todo o continente europeu de eventuais agressões dos russos. Não se chegou num consenso com relação a isso, mas o presidente Donald Trump disse que os americanos participariam de alguma forma desse acordo para garantir a segurança da Ucrânia. E outra questão foi uma insistência do Zelensky para fazer uma reunião cara a cara, tete a tete, com o Vladimir Putin, presidente da Rússia. Tanto que logo depois dessa reunião, o Trump telefonou para o Putin, conversaram por 40 minutos, ele voltou, Donald Trump, para conversar com os líderes europeus e disse que o líder russo tinha aceitado em princípio a possibilidade dessa reunião e que também teria aceito ali a ideia de que alguma garantia fosse dada para a Ucrânia de que os russos não iriam voltar a atacar o país. Só que as informações que vieram do Kremlin, Carol, eram menos otimistas. O principal assessor para assuntos internacionais do Vladimir Putin, Yuri Ushakov, ele disse o seguinte, que a Rússia aceitou aumentar o nível de senioridade das delegações que vão conversar com a Ucrânia. Não disse claramente que seria uma cara a cara entre o Putin
e o Zelensky. Então os russos parece ainda não estão completamente convencidos de que vai acontecer essa reunião. E seria complicado organizar essa reunião por conta das posições completamente divergentes dos dois lados. Apesar de tudo isso, Carol, o Donald Trump pareceu muito otimista, pareceu muito próximo dos europeus, como os europeus queriam, e parece que ele continua obcecado com a ideia de ganhar um prêmio Nobel da Paz, por isso ele quer tanto ajudar a encontrar a paz na Ucrânia. Ele inclusive falou sobre isso, sobre várias guerras, vários conflitos que ele acha que ele já conseguiu resolver. Vamos ouvir um trechinho do que disse o presidente Donald Trump sobre isso nas reuniões de ontem. You know, I've done 6 wars. I've ended 6 wars, and I thought this maybe would be the easiest one, and it's not the easiest one. It's a tough one. A lot of reasons for it, and they'll be talking about it for a long time. But they'll be talking about the others. Look, India, Pakistan. We're talking about the big places. When you look at, you just take a look at some of these wars. You go to Africa and take a look at that. Rwanda and the Congo. Republic of the Congo. That's been going on for 31 years. And so we've done a total of 6, and we really have 6, not including the fact that we obliterated, and it turned out to be a total obliteration, the nuclear, as you said, the future nuclear capability of Iran. And this one, I think we're going to get solved also. I feel confident we're going to get it solved. Essa declaração do Trump também vem num contexto, Américo, de uma das divergências entre o presidente dos Estados Unidos e líderes europeus. O que é que os chefes de Estado da Europa dizem nesse momento? Que é necessário um cessar-fogo enquanto essas negociações acontecem. Já o Donald Trump diz, eu quero um acordo de paz. Agora, apesar dessas divergências, Américo, é algo que você destaca. O clima dessa conversa entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky foi bem diferente daquilo que a gente acompanhou em fevereiro no Salão Oval da Casa Branca. Um clima muito mais amistoso, com muitos elogios, com agradecimentos e até o figurino alterado de Volodymyr Zelensky, como você lembrava pra gente. Pois é, Carol, essa reunião do lado dos europeus e do Zelensky foi muito coreografada. Eles tiveram muitas reuniões antes de irem para Washington. O Zelensky conversou com todos os líderes europeus, esteve na União Europeia conversando com a Ursula von der Leyen. Eles fizeram reuniões preparatórias. Eles tinham um grande objetivo: manter o Donald Trump focado em ajudar a Europa. Por quê? Porque o Putin, presidente da Rússia, vem trabalhando muito em tentar ampliar uma cisão, uma divisão entre os americanos e os europeus. O Donald Trump já não tem muita vontade de continuar garantindo a segurança da Europa. O Putin sabe disso. E ele odeia ser confrontado, seja pelos Zelensky, seja pelos líderes europeus. E os líderes europeus, depois dessa reunião que aconteceu na sexta-feira passada no Alasca entre o Donald Trump e o Putin, perceberam que o Trump abriu mão de algumas premissas que ele tinha fechado com eles. Uma delas, você colocou logo no início, essa questão do cessar-fogo. O Donald Trump disse aos líderes europeus, antes da reunião com o Putin, que ele ia exigir um cessar-fogo imediato para poder, a partir daí, iniciar negociações de paz. Na reunião com o Putin, ele abriu mão disso. Ele foi convencido pelo líder russo que isso não era necessário e passou a adotar o discurso da paz total, da paz definitiva. Isso preocupou muito os europeus, porque indica que o Donald Trump é suscetível aí ao discurso do Vladimir Putin. Por isso, eles fizeram de tudo para agradar o Trump ontem. O Zelensky mudou a sua roupa, como você colocou, agradeceu logo de começo muitas vezes o Donald Trump. Os próprios líderes europeus insistiram no ponto do cessar-fogo, mas de uma forma muito diplomática, de uma forma muito sem entrar em confronto com o Donald Trump, porque o objetivo principal dos europeus era manter os americanos perto, manter os americanos dando garantias para a Ucrânia, manter os americanos tentando pressionar a Rússia de alguma forma. E para isso, eles não podiam correr o risco daquilo que aconteceu em fevereiro, quando o Zelensky praticamente bateu boca com o Donald Trump. Então, do lado europeu e do lado do Zelensky, eles coreografaram essa reunião, eles mudaram
muito a postura. Eles elogiaram o Trump do começo ao fim, insistiram em alguns pontos, mas não entraram ali em choque com o Trump em momento nenhum para convencê-lo a ficar do lado dos europeus. Por enquanto, isso está funcionando, Carol. Mas essa questão da reunião do Putin com o Zelensky vai ser muito complexa, muito cheia de armadilhas no meio do caminho, e também ainda não está claro, apesar de todas essas discussões, que garantias, afinal, os Estados Unidos e a Europa vão poder oferecer para a Ucrânia em termos de segurança. Em outras palavras, Carol, aparentemente nós ainda estamos muito longe de um acordo de paz, de fato, entre Ucrânia e Rússia.